Graça e paz, boa noite, que Deus a todos abençoe. Vamos à leitura da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, dos versos 9 em diante, para nós estendermos um pouco mais a nossa reflexão sobre o conceito de liberdade. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo Jesus. Graças a Deus pela sua palavra, que Ele abençoe a leitura e a reflexão. Estamos falando de liberdade. O que Jesus Cristo fez é exatamente tudo o que está escrito aqui, nesse escrito do apóstolo Paulo, de forma resumida. Então, algumas pessoas chegaram à conclusão: então nós somos livres. Nós somos livres do pecado, nós somos livres do poder dos demônios, nós somos livres do poder da lei, nós somos livres de tudo. Vamos viver pela graça, vamos viver pela direção do Espírito Santo, vamos viver em comunhão com o Espírito Santo. Não precisamos de lei nenhuma, não precisamos de regras, não precisamos de conduta, não precisamos de normas. Não é bem assim. Não é bem assim. Em nenhum momento a palavra de Deus declara que nós podemos viver sem algum tipo de regulamentação ou direção. Que não existe a necessidade de lei no sentido de estabelecer limites. Em Cristo Jesus há plena liberdade. Mas a liberdade plena da qual nós falamos, e se você prestar realmente atenção, somos plenamente livres para decidirmos se vamos servir a Deus voluntariamente, se vamos nos submeter a Ele. Essa é uma questão central, essa é uma questão pontual. Quando os judaístas, os judaizantes da igreja, naquele momento ainda de estabelecer quais são os limites, quais são os valores, as regras, o que é fundamental na vida daquele que crê, o que ele precisa incorporar ao seu viver, o que ele precisa manter. Algumas pessoas queriam manter as suas tradições religiosas, as suas tradições da cultura judaica, do judaísmo. Lembrando que a Igreja de Cristo, no seu início, era composta basicamente por judeus. A Igreja de Cristo era formada por judeus religiosos de todas as partes do mundo, que encontraram, na verdade do Evangelho, o cumprimento das profecias em relação ao Messias. E eles, como judeus que eram, não estavam em nenhum momento pensando na fundação de uma nova religião. Isso também nunca passou pela mente dos apóstolos. Em nenhum momento eles pensaram estar rompendo com a religião dos judeus. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Quando confrontados, todas as vezes que foram atacados, presos, levados perante tribunais, eles apresentavam a sua fé
na verdade, de que as promessas feitas através dos profetas havia se cumprido em Jesus Cristo. Eles estavam sendo perfeitamente obedientes à vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, alguns queriam manter as suas tradições, as festas, aqui o apóstolo fala das festas, das celebrações do sábado. Outros já estavam entendendo que isso era realmente só algo, uma sombra, algo que sinalizava para Cristo, porque toda a verdade, toda a plenitude da revelação de Deus culmina em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é um daqueles que, a princípio, sempre tenta conciliar, sempre tenta criar uma conciliação estabelecendo os limites, né, apropriados para a convivência. Mas em alguns momentos da história da igreja, algumas pessoas quiseram ir muito além. Não só romper com as tradições, com as festividades, ou, ou com regras e ornamentos, mas romper absolutamente com tudo. Viver segundo a sua própria vontade, segundo o seu querer. As pessoas alegavam uma iluminação, uma direção direta do Espírito, e falavam que, como salvos, como perdoados, como renovados, né, como pessoas que eram a habitação do Espírito, tudo que eles fizessem, tudo que eles fizessem não constituiria mais pecado, porque todo pecado foi perdoado, foi cumprido. Isso acabou levando a momentos de licenciosidade, de abuso. Essas pessoas que queriam, e tem alguns outros também que ainda insinuam de vez em quando, foram conhecidos também como antinomianos, antinomianos, que é uma negação da lei. Que é uma negação da lei. Mas nós temos leis que regulam a vida social, nós temos leis que regulamentam até o trânsito de veículos pelas ruas, pelas estradas, pelas rodovias. Nós temos leis, a própria criação segue determinadas leis, segue princípios. Então, viver como se não existissem leis, regras, limites, princípios estabelecidos é uma forma de afrontar a verdade do Evangelho e afrontar a verdade de Cristo Jesus. Qual a briga, qual a disputa, né? Qual o enfrentamento que os apóstolos apresentavam do Evangelho de Jesus Cristo, das boas novas, da salvação em Cristo Jesus, em relação à lei dos judeus e às inúmeras leis e tradições religiosas. Eles alegavam que a lei ela podia servir como um condutor para Cristo, para a necessidade de Cristo, para a necessidade do perdão, porque a lei traz à consciência a verdade da nossa condição de pecadores. Quanto mais leis, mais nós acabamos compreendemos que temos dificuldades em obedecê-las, que em algum momento as infringimos. Então a lei traz à tona a consciência, a natureza pecaminosa do homem. Mas em Cristo Jesus nós obtemos plena salvação, inclusive uma libertação do jugo da lei. Porque nós encontramos aquele que nos liberta do poder do pecado, que nos liberta da cegueira nos liberta da cegueira em relação à realidade do mundo, do espírito do mundo, da espiritualidade mundana, das filosofias malignas deste mundo. Desculpa, é que o ar de vez em quando ele ainda falta. Então, quando nós falamos de liberdade, nós não estamos falando de negação de lei como valores, de leis como princípios, de lei como verdade estabelecida para o benefício de todos. Porque em Cristo Jesus temos plena liberdade? Sim, temos plena liberdade. Por quê? Porque Deus não escraviza. Deus não escraviza. Deus não escraviza. Ninguém é forçado. Ninguém é forçado por Deus a um estado de devoção e obediência. Caim, prestes a
cometer o primeiro assassinato, foi abordado por Deus, foi confrontado por Deus, foi advertido por Deus que a responsabilidade de dominar aquele ímpeto, aquele desejo assassino, era de Caim. Por quê? Porque nós temos o poder de decidir. A espiritualidade, a racionalidade, a intelectualidade, o poder da vontade, a autoconsciência, a autodeterminação, acabam se resumindo no poder de decidir como agir, decidir agir ou não em conformidade com o que acredita ser o certo. Isso sempre existiu. Nós gostamos de dar a isso o nome de livre-arbítrio. O ser humano é um agente moral livre, ele é capaz de decidir, inclusive contrariamente à vontade, à determinação expressa do próprio Deus. É o que a Bíblia ensina. Por isso nós somos responsáveis. Caim foi advertido, foi alertado. Deus disse que ele devia se controlar, a responsabilidade de conter aquele ódio, aquela raiva, de mudar o seu procedimento, seus pensamentos, as suas ações, era de Caim. E o que ele fez? Deu vazão a todo o ódio, todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a raiva. Foi indiferente à palavra de Deus e tirou a vida do irmão. O cristão, sob certos aspectos, ele é a única pessoa, o único ser que é realmente livre para decidir. Decidir em relação a quê? Decidir-se em relação a Deus. Quando nós falamos dos passos em direção à caminhada, a igreja no seu início eles chamavam os do caminho. Era o caminho. Aliás, os apóstolos não eram muito bons em publicidade, né? Não tinha hino, não tinha uma constituição, dependiam totalmente de Deus. Nós temos muitas informações, muitas regras, muitas constituições, muitas declarações de fé, mas, em último caso, a decisão de entrega e permanecer neste ato de entrega, a decisão de confiar em Deus, de depender de Deus e de experimentar qual é a perfeita liberdade que há em Cristo Jesus, é nossa. Algumas pessoas hoje querem que o Estado estabeleça uma sociedade que atenda aos interesses da maioria dos cristãos. Uma sociedade regida por leis, por normas, por valores, por padrões morais que atendam os interesses dos cristãos, porque alguns cristãos, muitos até, estão se sentindo atacados ou desconfortáveis com a realidade que há no mundo, com a realidade do mundo, das relações humanas, das relações sociais, dos costumes da sociedade atual, costumes que estão se alastrando por todas as regiões do mundo, por costumes que ganharam publicidade em todas as mídias, né? Costumes que ganharam espaço no cinema, na literatura, na filosofia, na psicologia, em todos os lugares. Mas são costumes, são hábitos e práticas, né? São comportamentos que as pessoas decidem ou não seguir. Mas isso incomoda muito os cristãos. Isso tem incomodado, isso tem perturbado. Então, muitos cristãos querem uma restrição com relação a determinadas liberdades, porque eles se sentem ofendidos e afrontados. Isso já aconteceu em
em vários momentos da história da igreja. E nos momentos em que a igreja teve o poder para impor os seus princípios e valores, as suas ideias, quanto à moral social, quanto ao padrão e modelo de vida, quando ela pôde impor, além dos limites de si mesmo, porque a partir de um determinado momento na história da ocidental, na história da igreja, quem mandava, entre aspas, era a igreja. Quem tinha o poder de coroar ou destronar reis era a igreja. Quem tinha a autoridade para dizer qual dia da semana se podia celebrar casamentos, quem podia casar com quem, era a igreja. Houve momentos na história em que a igreja pôde muito. Mas se você der uma olhada lá, voltar lá, procurar o seu livro de história do segundo grau, ou pesquisar na internet lá esses momentos em que a igreja aparentava ter o domínio sobre a sociedade, sobre os costumes, na verdade, internamente era o pior momento da igreja, porque tudo aquilo que ela condenava, tudo aquilo que ela expressava como impróprio, inadequado, como ofensa, como insulto, ela vivia como igreja. Mas era arrogante e presunçosa a ponto de impor aos outros a verdade que ela não estava suportando. Por isso sempre existiram fraturas na igreja, cisões, divisões, revoltas, indignações. A igreja não foi convocada para legislar sobre o mundo. A igreja foi estabelecida por Cristo para ser luz nas trevas. E para ser luz nas trevas, a igreja precisa estar em comunhão com Cristo. Acreditar que a legislação, ou estabelecimento de uma legislação moral que atenda aos interesses dos cristãos, em alguns pontos atenderiam os interesses também dos islâmicos, ou até mesmo dos judeus em alguns aspectos, quanto a determinadas condutas, quanto à moralidade, o estabelecimento de valores e princípios, há um viés aí que uniria essas grandes e influentes religiões do mundo. Mas quando nós falamos de espiritualidade cristã, implica em aceitarmos que é possível vivermos de acordo com a vontade de Deus, não importando o que está vigorando, não nos interessando qual é a moda, qual é o costume da vez. Porque se estamos em Cristo, somos novas criaturas. A nossa mente é renovada, a nossa mente é transformada. O Espírito Santo nos guia e nos conduz. É isso que vemos, é isso que vivemos. É isso que vivemos. Porque eu não vivi muito, mas o que eu tenho visto, pelo menos os exemplos que nós pegamos aí, é mais fácil tentar impor. É mais prático. Porque não envolve renúncia. Não envolve o ser moldado e transformado. Nós temos muita gente se apresentando como autoridade em nome de Cristo. E a Bíblia, de fato, nos ensina que nós devemos. No mundo que clama por liberdade para viver de acordo com as suas próprias regras ou próprios valores, o cristão ele é chamado para uma vida de submissão e de obediência ao princípio da autoridade. Mas a autoridade que age em conformidade com o propósito para o qual ela foi instituída. O cristão não é obrigado a se submeter à autoridade que abusa das suas prerrogativas e das suas responsabilidades. Ninguém tem direito de impor ao cristão, enquanto ser temente a Deus,
submisso a Deus, fiel a Deus, qualquer prática, comportamento que ele julgue inadequado ou impróprio. É nossa obrigação resistirmos com a nossa fé e com a nossa vida. Mas nunca a igreja foi convidada a revidar com violência, com agressividade, tentar impor-se ao mundo. Porque se nós aceitamos a verdade do Evangelho, de que a nossa salvação é realizada, é operacionalizada, é conduzida pela graça salvadora de Cristo Jesus, impor a nossa verdade é uma afronta ao que nós acreditamos. Porque se somos salvos pela graça, quem chegou à conclusão de que uma legislação baseada em princípios cristãos terá o poder de transformar a vida de quem quer que seja? Tem um país aí que até hoje as pessoas, quando vão beber, elas vão para um lugar que é um subterrâneo, lá que as pessoas se escondem para beber, porque tinha multa, né? Em algum momento os religiosos foram aceitos nos parlamentos, começaram a legislar, e como o povo bebia muito, até hoje bebe, né? Se fosse encontrado bêbado na rua, tinha multa, era preso e tinha que pagar uma multa. Então as pessoas é, entravam, fechavam a porta e bebiam até cair lá dentro. A legislação ela não é capaz de transformar o caráter, a vontade, o desejo, e nem mesmo o comportamento. Ela cria caricaturas bizarras de cidadania, de exemplo, de postura, né? Caricatura de dignidade. Né? O sujeito está defendendo a família, defendendo. Mas nós sabemos que não é nada daquilo. Porque os acusadores, tal qual é Satanás, né? Os que escolhem pecado para atacar, para gritar, para berrar, né? Para ter crise de nervos em rede nacional de televisão, eles sabem que o moralismo cristão, não estou falando da moral cristã, da moral como valor, estou falando do moralismo, como que se uma filosofia que preconiza determinados hábitos e condutas, sabendo nós que é a vontade de Deus para a nossa vida, mas que impor isso criaria um cidadão exemplar, isso é hipocrisia. E esses que berram, que gritam, que acusam, via de regra, eles sofrem com aquilo que eles acusam, atacam. Você pode ver. Via de regra, eles sofrem daquele mal. Eles lutam contra aquele pecado. Eles lutam. Se estão vencendo ou não, não sei como está a batalha da vida de quem quer que seja, porque não é esse o meu objetivo, o meu propósito, não é esse o meu interesse, e não é, nunca será o meu alcance julgar quem quer que seja. Se estão lutando, se estão vencendo ou perdendo a própria batalha contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, isso é da pessoa com o seu Senhor e Cristo. Não estou aqui para julgar o servo de ninguém. Mas, via de regra, o que a pessoa apresenta como mais perigoso, mais pernicioso, que vai destruir a igreja, que vai destruir o mundo, é o que está afetando a vida dele. É o que está afetando a vida dele. É o que está afetando a vida dele. Então, a nossa espiritualidade, a nossa proposta, o nosso projeto, não é conduzir ninguém à perfeição. Não é criar um estereótipo, uma ideia de uma narrativa, né, ou de um comportamento, ou de uma conduta que vá expressar a perfeição do que seria a vida cristã. Tá? Porque não há garantias. E outra, nós não acreditamos nisso. Até quem disse que acreditava, até quem escreveu a respeito da, da perfeição cristã, ele falou com vistas à vida eterna, com vistas à obra de Cristo consumada na eternidade, consumada na glória. Nunca disse que nesse mundo aqui o cristão alcançaria a perfeição. Então nós não estamos tentando nos esconder atrás de um personagem
imaginário ou imaginados por nós ou proposto, o cristão perfeito, o cristão exemplar. Nós estamos propondo a revisão, a visão, a interpretação, a reflexão, a análise das nossas vidas, dos nossos princípios, da nossa fé, em função da verdade de que, se a palavra de Deus declara que o cristão ele é perfeitamente livre, então a resposta em relação à obediência à vontade de Deus, a criação, o desenvolvimento, o incorporamento, né? Encarnar o Espírito de Cristo, a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. É uma decisão que não se expressa no levantar a mão num determinado dia em resposta a uma pregação que foi boa, que te alcançou, que te emocionou. Não, não é suficiente. Ah, mas eu não só levantei a mão, como eu fui até a frente. Não, não é suficiente. Não é suficiente. A entrega, o entregar-se, envolve a inteireza, a integridade, o homem, a mulher na sua integridade, na sua totalidade, na sua plena capacidade de ser e de existir como indivíduo, como pessoa, como homem, como mulher, como criação de Deus, como filho de Deus, no exercício pleno de todos os atributos humanos colocados a serviço e à disposição do Pai. Marcos, você parece que está exagerando. Não, eu não estou exagerando. Eu não criei isso, eu não inventei isso. Eu estudei, eu pesquisei, busquei. Por que fracassamos? Alguém já disse, essa palavra não é minha, eu estou parafraseando aqui. Como eu não preparei para falar aqui essa mesma frase, eu não lembro aqui de quem foi a referência. Mas a minha vida é a minha oração. A minha vida é o meu louvor a Deus. A minha vida é o meu testemunho. Então eu chego à conclusão, como todo mundo, de que há momentos na minha vida, há situações, há ocasiões, em que a minha vida foi um completo fiasco como cristão. Eu não consegui, as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano, os 50 e tantos anos da minha vida, expressar em todo momento o que eu acredito. E também não acredito que será possível que nos próximos 25 anos, só porque eu cheguei à conclusão de que a minha vida é a expressão do meu louvor, que a minha vida é a minha oração que Deus ouve, não são as palavras, é o meu viver, é o meu ser. Não significa que eu conseguirei, nos próximos 25, 30 anos que eu terei de vida, se é que terei tudo isso, transformar todos os dias na minha oração, no meu louvor. Não significa que eu acredito, que eu seja movido pela ideia de que eu vou viver o meu dia como eu consigo passar 1 hora, 2, 3 horas, uma manhã, uma tarde, uma noite, uma madrugada, ou até mesmo alguns dias, uma semana, envolto, pensando, refletindo, orando, vivendo a verdade do Deus que é meu Pai, do Deus que em Cristo Jesus me amou, mesmo no pior momento, mesmo na pior situação, me resgatou, curou minhas feridas, me deu um novo nome,
falou: Marco, eu hoje te gerei, você é meu filho, não temas. Não significa que por acreditar, por ter a experiência, a vivência, a fé, a confiança da verdade, da realidade do Evangelho, eu tenho a ideia louca e insana de alguém conseguirá viver todos os dias, o dia todo, o tempo todo. Não. Não é o que a Bíblia nos ensina, não é o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas convicções, os nossos princípios e valores precisam ser confrontados com o que a palavra de Deus ensina a respeito dessas mesmas palavras, desses mesmos conceitos, desses mesmos valores, para que nós possamos interpretar segundo a mente de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Submetendo a nossa vontade, o nosso ser, o nosso querer, ao que nós sabemos ser a vontade de Deus. É isso que nós estamos falando de liberdade. A liberdade que nós temos, que nos foi conquistada, não é para rebeldia, não é para rebelião, não é para o fanatismo, não é para a loucura. A liberdade que Cristo conquistou por nós é uma porta aberta nos céus, onde Cristo está. Uma escada rolante que não trava, que não para, é o Espírito Santo nos conduzindo, nos levando. Não como um animal laçado e arrastado. A liberdade que nos foi conquistada e nos é dada, concedida gratuitamente, exige que nós façamos essa entrega. Eu entreguei o meu viver, eu entreguei o meu coração, eu entreguei a entrega de todo o nosso ser, de todo o poder que a realidade, que a verdade de ser humano traz consigo. Isso é difícil, isso é impossível. Não tem homem que o tenha conseguido, eu sei. É isso que eu estou tentando dizer. É isso que eu estou tentando falar. É isso que eu estou tentando demonstrar e evidenciar quando se fala de um projeto, de uma proposta de espiritualidade que envolve todo o ser em submissão, em devoção, em louvor, em adoração, em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo nessa jornada, nessa caminhada. Porque foi assim que o Filho viveu. Foi assim que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viveu. Quando somos confrontados com a verdade do convite que nos é feito, da oportunidade que nos é dada, da nossa absoluta e completa incapacidade de nos voltarmos naturalmente por nós mesmos para a santidade, para a piedade, nós nos jogamos aos pés de Cristo e recebemos vida para nos colocarmos de pé e seguirmos adiante. O que eu estou propondo é o oposto da loucura, da insanidade, do fanatismo, da hipocrisia. O que eu estou propondo, não sou eu que estou propondo, são os meus mestres. É a palavra de Deus, é aqueles homens com os quais eu estudei, homens, mulheres. Tem pouca mulher na teologia? Tem quase nenhuma. Mas há mulheres na espiritualidade. A verdade do que eu vivi, do que eu aprendi, do que eu acredito ser é essa. É ter a convicção de que não habita em nós, na nossa natureza, dos poderes da mente, da alma humana, dos poderes da psique humana. Não habita esse poder naturalmente de nos conduzir à perfeição, à santidade,
piedade. Palavras desgastadas, banalizadas, por quê? Quando a pessoa confronta com a verdade de que ela por si mesma é completamente incapaz e que o esforço por se santificar acaba gerando um retrocesso decorrente do pecado que a assedia, das pressões do mundo, da sociedade, das necessidades humanas de amor, de carinho, de aceitação. Essa conscientização, essa consciência é o processo pelo qual nós decidimos dia a dia pela entrega. Por quê? Porque o que é impossível para a humanidade é possível para Deus. Os impossíveis para a espiritualidade humana, as impossibilidades do poder mental, intelectual, racional, lógico, é perfeitamente possível para Deus. Quando nós assumimos entre nós e Deus, entre Deus e eu, entre eu e o Todo-Poderoso, essa condição de fragilidade, de dependência, reconhecendo que os nossos pensamentos não são nada, nem parecidos, nem próximos dos pensamentos de Deus. Reconhecendo sempre a superioridade do plano de Deus, do propósito de Deus, do poder de Deus. Nós seremos continuamente agraciados, amados, perdoados e conduzidos em sucesso naquilo que tanto fracassamos e falhamos. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que te traga a paz, que o Espírito de Deus te console e te dê forças e sabedoria. Deus te abençoe. Boa noite.